Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar do segundo e último da série de programas com alguns insights que queremos tratar da nossa pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2022 no seu terceiro ano. Nessa semana, a gente vai debater o tema participação feminina do mercado consumidor de cervejas com Érica Rocha, que é sommelier de cervejas, beer server pelo Cicerone, sócia da Brewsness e também estamos aqui com quase sócia desse podcast, Bob Fonseca, jornalista que nos ajudou nas análises da pesquisa desse ano e esteve conosco no papo da semana passada. Quem não ouviu, volte uma casinha e ouça. Antes de pedir que a nossa convidada e o nosso convidado deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Ussá, Viveiro Van de Bergen e Cerveja da Casa. Agora sim, Érica e Bob, deem um alô pra galera conhecer a voz de vocês. Vamos começar com a Érica. Opa, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigadaço pelo convite. Bom, como a Lud falou, meu nome é Érica Rocha, sou fundadora e estrategista aí da Brewsness, que é uma consultoria para negócios de cervejas. Eu sou também sommelier e CBS pelo Cicerone. Sou especialista em gestão estratégica e financeira para negócios de gastronomia e uma apaixonada por servir. Eu estou atuando aí no mercado cervejeiro há cerca de 10 anos. Acho que em relação à cerveja artesanal foi onde realmente me encontrei e estou muito feliz. Espero que a gente consiga aí só expandir nosso mercado cada vez mais. Perfeito. Olá, pessoal, saudações. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para falar sobre a pesquisa. Eu acho bem bacana, eu conheço a Érica há um tempão já também, já acompanho o trabalho dela na ponta da linha ali no serviço com cerveja artesanal, um tempo considerável já, e acho que vai ser muito importante a experiência dela para a gente poder entender alguns aspectos aí do levantamento, como eles funcionam, como funciona a mecânica deles no dia a dia, né? A gente tem coisas ali que a gente intui, tem coisas que a gente pode especular, mas acho que ela vai ser a melhor pessoa para testemunho ocular de todos esses movimentos dos quais a gente vai falar agora, nos próximos minutos aqui no programa de hoje. Muito bom, bem-vinda, Érica, bem-vindo novamente, Bob. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar, eu tô um pouquinho de luto ainda, gente, do Tremendão das IPAs. Aí. É o Tremendão, a parte boa da Bossa Nova. Pronto, polemizei. Aí outra coisa, tá? Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros cantores a fazer uma letra feminista lá no ido dos anos 70, de fato reconhecendo ali as mulheres. Mas a gente costuma bater esse papo aqui acompanhado por uma cervejinha. Nós estamos bebendo alguma coisa, Érica? O que você tá bebendo por aí? Olha, hoje eu vou tomar uma Red Ale da Prússia Beer. Opa! Boa! Muito bom. E você, Bob? Eu, na verdade, já tomei há um tempo atrás, devido a motivos copísticos, de Copa do Mundo, não de copo. Recomendo também, é uma cerveja bem honesta, com preço legal, a Session IPA da cervejaria Campinas. Opa! Achei ela bem redondinha, sem grandes defeitos, assim, tá? Toda cerveja que fica muito tempo, que é pasteurizada, ela perde um pouquinho, mas achei bem honesta, tem um bom aroma de lúpulo, sabor, uma amargura legal, e agradou bastante, foi uma boa surpresa. E você, Lud, o que você tá bebendo por aí, se ainda está bebendo? Então, eu tô aqui com uma tradicionalíssima água mineral natural prata, desde 1876, cara. Necessária hidratação. Apenas um complemento sobre o Tremendão que você citou, que ele fez uma letra, não sei se foi tipicamente feminista, mas ele se envolveu também numa treta, curiosidade, com Roberta Close, que foi uma modelo de um clipe na década de 70, em 1976, ou na década de 80, eu tô aqui chutando, e deu uma zebra tremenda. Deu um problema com a mulher dele tentou se matar, foi uma coisa, rolou um boato na época que ele estava tendo um caso com Roberta Close, mas ele negou e ela também, então não sei, não sabemos, não saberemos. E você, Tremendão das IPAs, tá bebendo o quê? Cara, eu tô bebendo uma Arriégua da cervejaria Ussá. Vamos ver aqui. Eita, isso aí. E eu vou te falar que essa aqui a gente ganhou, ela nem rótulo tem, ó. É verdade. Olha lá. Isso aí. Ela veio, assim, da primeira safra.
Muito bom, muito bom. Fez vários barulhinhos. Esse é o segundo programa de análise de insights importantes da pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2022. No dia 1º de dezembro, nesse mês maravilhoso que encerra finalmente este bendito ano, nós liberamos o relatório nacional gratuito. E estamos com turmas abertas para inscrição de quem quer saber ainda mais sobre a pesquisa. Ficou interessado? Interessada? Manda um e-mail para surradilúpulo@gmail.com. A realização desse projeto só foi possível porque tivemos o apoio da MyTap, Beer Held, Lamas Brew Shop e Fermenta Pessoas. Vai daí, filhote. Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso, parte de R$5. Aí. Não pode apoiar agora com grana? Não tem problema nenhum. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam as 5 estrelinhas do Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Vai, filhote, pega na mão de Deus e vai. Agora é tu. Bom, Érica, pra gente começar esse papo, apresenta um pouco o seu currículo para os nossos ouvintes te conhecerem melhor. E já na sequência, responde uma braba, já vem treta aí, que é: o mercado cervejeiro é acolhedor para as minorias? Sendo que no pré-papo a gente já falou que não é minoria. A Lud nos lembrou disso claramente. É isso aí. Bom, como eu falei também, estou aí no mercado há cerca de 10 anos, né? Eu iniciei no mercado cervejeiro sendo contratada para implantar e administrar o bar da Brewdog no Brasil. Maneiro. Então, iniciei as atividades e encerrei, né? Abri e fechei lá o bar em São Paulo. Então, depois disso, né, veio pandemia e tudo mais, passei para alguns trabalhos de consultoria no setor de A&B, restaurantes, bares, autogastronomia e tal. E aí, decidi abrir a Brewsness para focar realmente no mercado cervejeiro, auxiliando aí donos de bares crescerem, né, e melhorarem seus resultados no mercado. Então, sempre meu trabalho foi enviesado justamente no trabalho da equipe, da gestão de pessoas. Acho que sem aí a experiência, sem um trabalho voltado para o treinamento aí de pessoas, a gente não consegue levar e melhorar aí os resultados. Então, respondendo aí a tua pergunta, eu acredito que o mercado ele vem evoluindo de modo geral, né? Acho que antes a gente tinha, o mercado era muito voltado para cervejas importadas, hoje a gente vê que quanto a gente evoluiu enquanto produção, né? Mas eu acredito que tem muito ainda para melhorar e para expandir esse espaço aí, tanto para as mulheres, o que a gente pretende aí em termos de espaço para as pessoas. Então, acredito que tem muito ainda para evoluir. Quer acrescentar alguma coisa, Bob? Na verdade, eu queria já entrar um pouco na questão que eu tinha falado na abertura da mecânica do funcionamento. A Erika falou que ela trabalhou no bar da Brewdog. De fato, eu creio que foi um universo bem rico de experiências com consumidores ali de todos os tipos. Eu queria perguntar para ela também, nessa questão do público feminino, como é que ela, não só atrás do balcão, mas pela casa inteira, né? Porque você circulava pelo bar inteiro para trabalhar. Como é que você via, como é que funciona o mecanismo de escolha? Como é que as consumidoras decidiam pelas cervejas que elas queriam, se elas tinham dúvidas, se elas iam direto, como que elas chegavam na conclusão do que elas queriam e o quanto que isso era diferente dos homens escolhendo cerveja no bar? Era bem interessante, porque quando começou, o bar era muitas pessoas que realmente não conheciam absolutamente nada de cerveja artesanal, e a Brewdog também tinha esse lance, né? As pessoas eram realmente, a gente tinha uma equipe muito capacitada para realmente educar as pessoas em relação à cerveja artesanal. Então, esse era um grande diferencial. E que, na verdade, acho que a gente precisa ter essa continuidade, né, em relação a essa questão de educação, né, essa parte educativa mesmo.
isso sempre funcionou muito bem. A questão também, um outro ponto que também acho que facilitava era a questão das provas da cerveja. Como tudo era muita opção de cerveja, né? A gente tinha lá no bar, né, especificamente lá na Brewdog, eram 23 torneiras. Então, a questão da prova também facilitava isso para as pessoas poderem escolher, principalmente as mulheres. Porque sempre tinha aquela questão, não, prefiro uma cerveja leve, não, eu sou mais do vinho, não entendo nada de cerveja artesanal. Então, a gente sempre tinha essa missão de realmente tornar as pessoas tão apaixonadas por cerveja, como eles são, então essa era a missão. Então a pessoa não podia sair de lá sem pelo menos achar uma cerveja que ela pelo menos se interessasse um pouco. Então era por esse caminho que a gente ia. Um outro ponto, além das provas, eram os drinks com cerveja, que também acabava sendo um ponto onde acabava incentivando, se a pessoa não era da cerveja, então incentivava um pouco o consumo, já que ela era mais pro drink, não era tanto ali da cerveja, mas já ia ajudando um pouco ali também no paladar, né? Sem dúvida. Neste ano, o saco do Papai Noel tá diferente. No Natal da Cerveja da Casa, você ganha um hop bag recheado de lúpulo pro seu dry hopping. Mas como é que você faz para ganhar esse presentão? Basta fazer compras acima de R$200 em produtos até o dia 25 de dezembro. E aí pronto, vocês ganham de cara esse super presente para deixar o seu Natal mais lupulado. Promoção válida para todos os produtos do site. Então faça seu pedido agora em www.cervejadacasa.com e garanta o seu presente. Pagamentos feitos via Pix ainda tem 5% de desconto. Então eu vou repetir para fixar. A promoção é válida para compras realizadas até o dia 25 de dezembro. E os brindes serão mostrados automaticamente no carrinho de compras. Hop bag, saco de tecido, mais 50 gramas de lúpulo Cascade. Não fique fora dessa. Antes da gente passar para a próxima pergunta e trazer alguns dados da própria pesquisa, você falou da Brewdog 10 anos atrás, então a gente está falando que esse bar abriu mais ou menos em 2012. Não, foi 2000 eu comecei a trabalhar lá em 2013, abriu efetivamente em janeiro de 2014. Ok. Eu fui recentemente, assim, eu acho que logo depois que abriu, e aí cheguei lá, muitas torneiras, um bar bastante grande, com a decoração moderna, meio industrial moderna e tal, não sei o quê. E aí eu me lembro de ter uma parede, uma estante com vários jogos, enfim, que chamavam as pessoas para mais do que beber, estarem ali por outros motivos também. Não adoro beber, mas tem aqui um Jenga gigante para tu jogar, tem aqui um detetive. E aí, em outro momento, quando eu voltei, tinha até pinball, e aí me pegou demais o pinball e tal. Então, assim, era um bar que não era só um bar, né? Ele tinha outros atrativos além do que você já disse aí. E eu queria adicionar nesse tripé que a gente é tupiniquim, né, gente? Vamos combinar? A gente gosta do que vem de fora. Então, era uma cervejaria bem-sucedida, de fora, abrindo na capital do país. Não é Brasília, meus amigos, é São Paulo. Pra quem não sabe, a capital do país é São Paulo. Abrindo em São Paulo um bar de uma cervejaria gringa gigantesco. A tua chance de beber uma cerveja Brewdog fresca era ali, pra quem conhecia alguma coisa. Então, eu acho que isso tudo contribuiu pro sucesso e pode ter sido, em algum momento, quando a cervejaria artesanal nacional despontou, aquilo não foi suficiente para manter aquele pezinho da Brewdog ali. Também não sei por que fechou, mas você acha que essas coisas todas ajudavam a tornar esse ambiente menos pão, queijo? Você vem aqui só tomar cerveja? Acho que era um conjunto de fatores, sabe, Lud? Porque, obviamente, a questão do crescimento realmente e a qualidade que a gente teve no mercado nacional, né, e o boom que foi, mas a gente teve ali fizemos muitas parcerias na ocasião. A continuidade foi muito a questão do pragmatismo deles, da gente não ter aqui no Brasil soluções que poderiam dar continuidade no pós-pandemia e então eles focaram em outras questões. Porém, o modelo de negócio e tudo, como funciona a filosofia, a marca, a cultura, realmente funcionava muito bem ali dentro e era uma marca que tinha fãs realmente, não eram apenas clientes, não era só a questão da cerveja, dos jogos, dos eventos, era um conjunto de fatores mesmo que realmente atraíam. Tinha alguns pontos negativos aqui em relação à logística, esse fato também de ter fãs, que a galera
ficava também decepcionada porque não chegavam os lançamentos da marca como tinha no exterior, como tinha em outros bares, em outros lugares. Então, algumas coisas nem dava tempo de chegar aqui, porque mesmo eram small batches, então não ia chegar aqui. Não tinha nem quantidade. Tinham cervejas que às vezes eles separavam um por bar. Então, a logística realmente não funcionava tão bem. Eles aumentaram tanto o número de bares que a logística não deu conta mesmo. Mas, de modo geral, realmente era um conjunto de fatores muito mais positivo do que negativo. A questão da pandemia é que quebrou mesmo para todo mundo. E o pragmatismo mesmo, assim, são números, eu vou focar aqui no Reino Unido e depois eu vejo o resto e tchau. A princípio, a ideia era realmente cuidar da equipe e tudo mais, ninguém queria fechar o bar, mas 3 meses depois, que não tinha solução nenhuma, evitar gastos em potencial mesmo. Legal. Só para a gente entrar no assunto do que rolou na nossa pesquisa, né? A gente viu, para trazer alguns números aqui para a gente tangibilizar um pouquinho, na participação feminina em 2021, a gente tinha comemorado um aumento, né? 30% para mulheres e 70% para homens. Aí, nesse ano, a gente sentiu um pequeno decréscimo, mais ou menos 26% para as mulheres e mais ou menos 74% para homens. Aí a gente nota isso. E, ao mesmo tempo, isso falando de quem bebe artesanal e cerveja comum. Quando a gente vai olhar só para quem bebe cerveja comum, esse número dá uma estilingada. As mulheres estão com em torno de 43% e os homens estão com alguma coisa perto de 55%, 56%, porque a gente tinha outros gêneros ali associados. E aí a gente fala, bom, peraí, mulher gosta de cerveja, mulher quer beber cerveja. De repente ela não se sente acolhida nesse ambiente que tem muito frufru, que você precisa explicar, que você não tem... Não é pegar na prateleira, botar pra gelar e beber. Então, a gente já acendeu um sinal aqui nesse sentido, né? Então, assim, na sua percepção, Érica, qual o elemento mais responsável pela baixa representatividade das mulheres entre as pessoas que consomem cerveja artesanal? Já fiz aqui um paralelo para você. Como é que a gente enxergou quem bebe comum e quem bebe as duas, né? Então, o que você acha que a gente peca, pelo amor de Deus? Como é que a gente faz? Eu vou te dizer... Eu acredito muito, muito no fator experiência, tá? A partir do momento que você vai num lugar e que você tem alguém ali que vai te explicar, que vai te direcionar, fica tudo muito mais fácil e você não fica com aquele lance de... Não é frufru, não é aquela questão de sommelieria. A pessoa, às vezes, só quer realmente provar algo diferente. Por isso que eu acredito, e principalmente, né, hoje, que está crescendo muito a questão do autosserviço, eu entendo até que, atualmente, a gente tem, vindo com a pandemia e tudo mais, o setor sofreu absurdamente, ainda, né, sofre com tudo que rolou. Os bares aí queiram manter uma equipe enxuta. É por isso que se faz essencial o papel de um bom atendente, um bom sommelier, justamente por conta de experiência. A pessoa não simplesmente vai chegar lá e pegar uma cerveja, como você falou. E para você ter uma boa experiência, você precisa ter uma equipe altamente capacitada para poder direcionar o teu cliente que vai ter lá. Érica, dentro do que você falou da explicação da pessoa capacitada, quão importante você acha que é para uma consumidora que a pessoa que atenda a ela seja uma mulher que passe essas informações e não um homem, por exemplo? Você acha que é um fator decisivo para que ela tenha uma confiança maior, uma relação de confiabilidade, de segurança maior, ou você acha que é indiferente pela sua experiência, assim? Eu acredito que uma pessoa capacitada não faria diferença. Mas quando a gente tem lugares, quando a gente vê mais mulheres, você realmente se sente mais acolhida. Se você tem um rapaz, um sommelier ali que está atendendo, um homem atendendo, ele é capacitado para fazer aquilo, ele realmente vai atender de uma maneira excepcional e vai dar a experiência, vai entregar a experiência que ele foi treinado para, né? Isso também precisa de treinamento para isso. Porém, quanto mais mulheres a gente vê no atendimento, ali no front e frequentando esses lugares, mais a gente vai se sentir acolhida, com certeza. E aí esse número só tende a crescer. E você acha hoje que tem um desnível muito grande, assim, de brigadas, assim, tem muito menos mulheres do que homens nas brigadas? Ou melhorou com o tempo, ou ainda é um problema? E por que essa diferença, né? Sim, tem sim, sem dúvida. O reflexo é sim de um mercado majoritariamente masculino, né? Mas a gente vê hoje em dia
um aumento significativo de mulheres produzindo, de mulheres no serviço, de mulheres grandes sommeliers aí representando a gente, aí que isso só me deixa cada vez mais contente, e isso também faz com que a gente se espelhe e fique feliz com isso. Porém, só citando um exemplo ainda, né, falando de BrewDog, por exemplo, a gente tinha começado com uma equipe que era 80% masculina. Uau! E depois isso se inverteu. Não sei se você, nos finais, você chegou, acho que você chegou aí no finalzinho, né, Bob? E a gente acabou mudando isso, e em certo momento eu realmente tive que contratar um homem e falar, olha, não, a gente precisa, até para equilibrar. Eu acho que é super importante num mercado que a gente vê majoritariamente masculino. E aí a gente entender que é super desafiador para as mulheres, quando a gente tem um mercado que é assim, mas também é desafiador para o homem, né, nesse momento, dividir aí esse espaço, mas quando a gente consegue equilibrar isso, é uma soma, entendeu, de lugares. E aí, esse trabalho em conjunto só tem a agregar. Eu acho que a gente precisa dessa harmonia e desse equilíbrio nesse ambiente de trabalho, no mercado principalmente. Acho que só tem a agregar. Muito bom. E aí você já falou um pouco aí dessa questão da formação da brigada e dessa questão da experiência, né? E aí vamos falar um pouquinho aqui que exatamente com essa experiência que você adquiriu, trabalhando com consumidores de cerveja artesanal, qual foi a melhor forma de se aproximar delas para transmitir informações e tirar dúvidas? E qual é a gafe? Qual foi a menos eficiente? Aquela que você fala assim, nossa, isso aqui realmente não é o caminho, sabe? Acho que essa questão das provas, como eu falei, né, ajudou muito de mostrar, facilita muito na hora que você prova uma cerveja, que você vai saber, né, se você vai gostar ou não. Isso ajuda muito. Sim. Mesmo, facilita muito. Uma outra coisa, o que não ajudava mesmo a gente era, por exemplo, se uma mulher acompanhada vinha e o cara pedia essa coisa do óbvio, que sem graça e tosca, cerveja leve de mulher, entendeu? Isso não funciona, é feio, né? Já antiquado já, que não tem nada a ver. E aí, eu, no atendimento, ou já observei em alguns outros lugares, era batata. Essa daí, a mulher acabava curtindo muito mais uma cerveja, uma IPA mais pesada, e o rapaz acabava ficando com uma lager, uma cerveja mais leve. Não adianta a gente ir por esse caminho, né? Ela tem toda a autonomia para beber a cerveja que ela quiser. E a gente precisa entender o que ela está acostumada a beber, tipo de bebida que ela gosta, e aí a gente vai por esse caminho, direciona por esse caminho. A questão da prova facilita muito, né? E ela foi muito discriminada, talvez, essa questão da prova, mas é o que mais ajuda, a questão da experiência mesmo, só provando a gente vai saber. E aí, a partir do momento que a cabeça expande, é difícil você voltar. E você acha que, assim, você falou da experiência, da questão da prova, muito legal. E mesmo assim, né, a BrewDog é uma experiência internacional trazida para o Brasil e tal. A Lud descreveu um bar que não é comum no Brasil quando você fala de um bar de cerveja artesanal, com jogos, outras atividades, tal, parará. Pelo menos eu não me lembro de ter entrado em um. Entrei em um antigão que tinha aqui no Rio de Janeiro, o G-Beer, que ficava no Jardim Botânico, que tinha a mesma coisa, tinha umas revistas em quadrinhos, tinham jogos para você ficar passando o tempo lá, se divertindo com isso e tal. Mas eu não me lembro de outro, tá? Você acha que esse ambiente padrão do bar de cerveja artesanal, do bar especializado, né? Que aí dá para fechar o olho e descrever, né? É um bar com uma meia luz ali, tocando rock and roll, os taps na parede, chopp saindo ali igual água. Esse ambiente é um ambiente que atrai, que é um ambiente que acolhe, não estou falando só de mulheres, né, mas outros públicos que não estejam indo diretamente pelo produto? Acho que a BrewDog tinha todo um estilo mesmo, né, um conceito próprio ali e que trouxe isso, né, naquela época. Eles também têm mudado um pouco ali, mas continua meio que nessa pegada. Tem muitos lugares hoje incríveis aí e super acolhedores, assim, que vale super a pena e que atraem muitos públicos de diferentes tribos, mas que super curtem cerveja artesanal. Eu acho que não necessariamente ele precisa ter aquela pegada, até porque o tempo que eu fiquei na BrewDog, aquele bar em si, ele já não era mais... Ele não tinha mais aquele uau. Teve o uau dele nos seus primeiros 2, 3 anos. Depois ele era bacana, era um bar muito grande, muito legal, né? Mas ele
Depois ele foi ficando meio que ultrapassado, pelo menos para mim, né? Ali tentava, dentro da administração ali, fazer o que era possível dentro do que rolava ali, mas depois ele já não tinha mais aquele uau. Tem muitos bares muito incríveis e super bacanas aí, que trazem um conceito muito legal e que chamam e atraem o público pra caramba. Érica, você mencionou uma interação ali de consumidores ali, ao mesmo tempo, homem e mulher, né? O homem pedindo cervejas de mulher para a pessoa que está para a mulher que está com ele. E eu ia te perguntar de uma outra interação mais positiva, né? Quando duas ou mais mulheres estão em grupo, como consumidoras ali no bar, ou seja, em outros lugares que você trabalhou, você enxerga a propaganda boca a boca, uma delas prova e aí ela passa para as outras, assim, ou fala, eu vim provar porque a minha amiga provou. Existe esse tipo de propaganda boca a boca entre elas, também entre as consumidoras? É uma coisa frequente? Muito. Amigas minhas, por exemplo, toda hora me perguntam o tempo inteiro, você acha que eu vou gostar dessa? É a cerveja que eu vou curtir e tal? Me perguntam direto onde ir, onde não ir. Entre nas mesas mesmo, a gente percebe isso. Amiga, prova essa, pede essa que você vai gostar. Isso é bem comum e acho que é cada vez mais comum acontecer. Com certeza. Como é que você vê isso, né? As causas de ser só simplesmente uma interação, uma socialização ali na mesa de bar? Ou você acha que tem um pouco de pano de fundo também, de a mulher também ter um certo receio de perguntar, às vezes para alguma pessoa, não ter acesso à pessoa para perguntar, né? Como é que você vê esse movimento, as causas, né, desse tipo de comunicação, de propaganda ali entre os consumidores? Acho que é um ponto positivo no sentido de que talvez uma já entenda um pouco mais de cerveja, já está um pouco mais habituada e aí já tem uma certa referência. E talvez no segundo ponto, realmente de talvez não se sentir tão confortável em pedir ou, né, ter total desconhecimento ali e ficar mais à vontade de perguntar para quem conhece, já tem uma certa familiaridade, aí vai perguntar para amiga mesmo. E aí isso facilita, com certeza. Mas esse ponto em relação à brigada, de você ter alguém realmente que tenha esse feeling e de perceber isso, acho que estar mais próximo, acho que quanto menos barreira a gente tiver com o cliente, com o consumidor, consumidora, mais fácil vai ficar, mais legal vai ser a experiência, com certeza. O Bob é maldoso, ele é muito maldoso, que ele sabe da informação, um inside information, que fala justamente que as mulheres, o primeiro canal de decisão delas não é o preço, é indicação de amigo, de amiga. Então, ela prefere ouvir de alguém isso, né? E pode ser da brigada, pode ser uma indicação da brigada, se a brigada, como você já reiterou aqui, tiver treinada, tiver qualificada para receber a consumidora, ou consumidor negro, blá. Se a brigada estiver pronta para receber quem quer que seja, essa pessoa vai se sentir mais acolhida, ponto. Mas eu entendi a instigada do Sr. Bob. Perguntar antes de apresentar o dado, né? Senão influencia também. Total. E aí, antes da próxima pergunta, eu que não tenho um pingo de juízo, não tenho nenhuma ética jornalística, não tenho mesmo, minha formação é direito, por isso eu faço tudo errado. A gente vai trazer aqui uma outra informação que eu acho que é muito legal e que espantou a gente, que é 70% dos homens, aproximadamente, produzem cerveja. Em contraposição, esse número para mulheres cai para 29%. Aí eu fiquei um pouco chocada com isso, né? Tipo, homem 70% de produção, mulher 29%, produção de cerveja caseira. E aí, cara, eu comecei a não me conformar com esse assunto. E aí fui pesquisar sobre maternidade solo, fui pesquisar sobre hobby, né? Quem tem hobby? Quem tem hobby é quem tem tempo. Produzir cerveja em casa é quem tem hobby. E aí fui me debruçar um pouco nessas pesquisas todas e a gente vai começando a entender também que as mães solos têm uma quantidade de receita financeira para gastar com qualquer coisa muito inferior após já o primeiro filho. Enfim, é uma maluquice sem fim, meus amigos. É uma maluquice. A gente precisava olhar, se a gente olhar a pesquisa desse jeito só, 60% dos homens produzem cerveja, 30%. Gente, é uma questão social, antropológica muito bizarra, se a gente for pensar. Porque depois que a mulher vira mãe, ela não cuida só do filho, ela cuida da casa, ela cuida da família, mesmo se tem um pai presente em casa, né? Entre as pinhas aqui com as mãos. Pra gente partir para a próxima pergunta, depois dessa pílula de fel, que eu fiquei amargando isso por muito tempo.
das cervejarias que você conhece, que estão zanzando no mundo hoje, qual seria um bom exemplo de trabalho para atrair as mulheres, ou se não atraí-las diretamente, mas pelo menos não excluí-las, né? Como a gente está falando de acolhimento aqui, se você tem aí certamente feito trabalho de brigada em bares, se quiser citar, além de cervejaria, bares e outros negócios que você tem atuado, você tem que falar, não, as pessoas estão preocupadas com a experiência, com isso. Se quiser citar pra gente, acho que era legal. Vamos lá. Gosto bastante do trabalho da Rocos Pocos. Não visitei o bar em São Paulo, falo aí da experiência que eu tive no Rio. Então, fui várias vezes aí, gostei bastante do que eu vi, do que eu experienciei, foi muito legal. Gostei muito, um bar recém-inaugurado aqui em Floripa, da cervejaria Paradoxo da Fermi. Muito legal. Mega inclusivo, assim, também, curti pra caramba, tinha um público feminino muito legal. Aqui no Sul, a galera é bem mais aberta, inclusive as mulheres, né, assim, em relação a provar cerveja artesanal, né, é diferente, assim, de São Paulo, apesar de ter uma oferta muito grande, então, curti bastante. E um outro que até fiz um trabalho lá, servem cerveja artesanal, é um restaurante, na verdade, fiz um trabalho bem bacana, é em São Paulo, em Pinheiros, chama Fitó, e eles trabalham, conhece, muito legal, e aí só trabalham mulheres, cis, trans, e assim, tem uma história muito bacana, comida maravilhosa, e eu gosto muito dessa cultura em relação ao trabalho que eles fazem. Eles têm cerveja artesanal lá, mas tem uns drinks incríveis também. E esse trabalho que eles fazem justamente em relação às mulheres, em darem oportunidades para transexuais, enfim. Acho um trabalho incrível que a Cafira e o Tomás fazem lá. Muito bacana. Você, durante o nosso papo todo, você falou muito sobre treinamento, sobre a brigada, sobre a equipe ali fazer um serviço e provocar uma experiência agradável e acolhedora, né? Eu acho que até antes de agradável, ser acolhedora e depois garantir que seja agradável. Você acredita que exista a necessidade de revisar o treinamento dos profissionais que fazem o serviço de atendimento, ou seja, da brigada, né? Garçons e sommeliers, para deixar os ambientes mais acolhedores para as mulheres e outros perfis de público que hoje não estão dentro desse pacote tradicional da cerveja artesanal? Eu falo muito mesmo, eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito que tudo começa de dentro para fora. Não tem como o interno ser diferente do externo. Se você quer realmente passar uma experiência bacana para o teu cliente, para o consumidor, a gente precisa cuidar do primeiro cliente, que é o cliente interno, é o teu colaborador. Né? Então, não tem como a gente não... Vou dar um exemplo besta, mas é muito real, eu vejo muito. Não adianta você não dar um uniforme que seja decente para a galera, se você... Como é que ele vai estar ali sorrindo para o teu cliente 6 dias na semana? Né? É muito complicado. Então, é muito importante realmente esse ponto. E treinamento é o tempo inteiro. A gente precisa realmente ter um trabalho de reciclagem, deixar a equipe preparada o tempo inteiro, porque coisas acontecem nos bares, coisas que a gente às vezes nem imagina, se não está totalmente preparado. Então, por isso que o treinamento se faz necessário com frequência, porque das coisas mais inusitadas que eu nunca imaginei passar, eu já vivi dentro do bar. Então, a gente não está 100% preparado para tudo. Por isso que a gente precisa estar sempre orientando, direcionando, porque pode cair uma bomba, pode acabar a luz num sábado com o bar bombando e assim, você vai fazer o quê? Vai fechar a casa, mandar todo mundo embora? Não dá. Então, você precisa saber como é que você vai lidar com um cliente que bebeu demais. Então, você precisa saber o que fazer nesses casos e dar autonomia para a tua equipe. Como é que você dá autonomia? Só treinando, orientando, né, dando exemplos, e por isso que o treinamento, para mim, eu bato muito nessa tecla mesmo, né, meu trabalho sempre é totalmente enviesado nessa questão. A questão é revisar, né, o trabalho ou a brigada, mas é realmente que as casas precisam ter, sim, uma frequência de treinamento. Rotina. Uma rotina aí, porque treinamento é investimento na equipe. Quanto mais capacitado ele tiver, mais ele vai estar feliz ali em atender o teu consumidor. Isso reflete diretamente da maneira como ele vai atender o teu cliente.
Você investe na equipe e a equipe replica isso no consumidor. Então, é real. O resultado vem a partir daí. A partir do momento que você tem uma cultura muito forte de valores, tem uma equipe muito alinhada com o que você acredita, e você investe isso e capacita, né, os seus colaboradores, isso é totalmente replicado aí nos consumidores. Então, para resumir, assim, em poucas palavras, é a maneira de como a gente faz um negócio crescer de verdade e ter melhorias internas, investindo aí na equipe, em treinamento e tudo mais. Eu ia perguntar uma outra coisa, mas agora que você falou, é impossível resistir à tentação de questionar qual foi a situação mais inusitada que você viveu no bar de todas essas que você falou. Pois é, né? Tanta coisa absurda, assim, para eu lembrar uma engraçada. Bom, vou falar uma muito, assim, besta. Se o cara me perguntou se tira o chopp na hora, eu não sabia nem o que responder, né? Ele estava me vendo com a torneira ali na frente, se eu tiro na hora, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, já vi gente dormindo na mesa, tipo, o meu diretor lá da Escócia estava no Brasil e assim, para eles é um absurdo, não pode. Já vi gente, nossa, das mais absurdas, gente, agora mesmo assim, de bate-pronto não me vem, mas cada coisa, eu tenho, na verdade, um mapinha de controle do caos. Então, é tudo o que a gente tem que ou não fazer se acontecer assim, das coisas mais absurdas, o que a gente tem que fazer. Então, tem muita coisa absurda, muita. Das coisas também, coisas que não são legais, assim, das pessoas beberem demais e serem desrespeitosas, coisas muito bacanas também, coisas de dar desespero, de eu não saber o que fazer, de tudo já passei. Rende um livro, hein? O Mapa do Caos nos Bares e Como Resolver, assim, parece um título bem interessante, né? Controle do caos. Cadê a Crater para te ajudar nisso aí? Fica aqui a provocação. Alguém já pediu em casamento no bar? Vamos falar de coisa boa? Aqueles de parar, de querer fazer uma cena. Gente, tem umas coisas assim bem bizarras, assim, né? Do tipo, telefone, essas coisas, né? Que você fala, meu, tô trabalhando, né? Pelo amor de Deus. Tem umas que não dá, né? Não tem como. Tinha muita coisa que acontecia, assim, no bar, mas tem outros que tem amigos que são, até hoje, né? A gente acaba fazendo amizade, muita amizade mesmo. Clientes que a gente tem contato, a galera mesmo do bar que até hoje, imagina, que eram muito fãs, muito fãs. Tem grupo, vira e mexe, acaba se falando, dá um oi, pergunta o que tá fazendo, onde é que tá, por onde anda, né? As cervejas por aí, já provou essa, não provou, não sei o quê, enfim. Sempre acaba se encontrando em algum bar, né? Então, por isso que esse mercado ainda é pequeno, então é muito bacana, acho que a gente tem muito ainda para crescer e para evoluir. Érica, você estava falando de clientes mais assíduos, assim, eu ia te perguntar sobre confraria feminina de cerveja, assim, você já viu alguma? O que você acha? Eu vi que você falou, por um lado, que é legal, que tem essa questão do boca a boca entre as mulheres passarem as dicas, por outro lado, você também defendeu aqui que na questão das brigadas, por exemplo, de ter uma paridade de homens e mulheres, assim, para somar, não ser uma coisa exclusiva de mulheres. Qual que é a tua opinião sobre confraria de cerveja feminina? Ela pode ser uma ferramenta de transmissão de conhecimento para as consumidoras ou acaba sendo uma coisa mais fechada? Vai um pouco contra o que você falou, dessa paridade, né, de gênero. Não, acho que isso é super válido. Eu não participo, porque, na verdade, até em São Paulo não rolava nenhuma, mas eu sempre tive minhas amigas, eu fazia nossas sessions, a gente chamava de session, mas sempre rolava, ou acabava que não era nada assim oficial, então era meio que uma coisa equilibrada entre a galera que eu conhecia, então tinha homem que participava também, então não tinha problema. Mas eu acho que é super válido uma confraria feminina, porque não tem problema nenhum. O Clube da Luluzinha também, não acho que não tem problema, não. Mas em relação à brigada, eu acho que válido, muito válido um equilíbrio, sem dúvida. Mesmo eu tendo trabalhado com uma equipe de 33 mulheres, não é fácil, não. Existem uma série de coisas que a gente precisa ter que lidar. Então, eu acho que é super válido o equilíbrio e a harmonia. Eu acho que muito válido. Ainda que eu acredito muito nesse projeto que existe, que funciona muito bem, mas eu acho que é super válido a harmonia e dividir os espaços aí no nosso mercado. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que tem algumas situações, eu também acho que a equidade é o lugar onde a gente gostaria de estar, apesar da gente ainda estar bastante longe. Então, eu ainda acredito na pior palavra que inventaram para definir isso, que é a cota.
tá? Propagandearam muito mal cota, enfim. Propagandearam errado para as cotas raciais, assim como para as cotas de gênero e etc. Mas, enfim, eu ainda acredito nisso porque a gente não chegou no lugar da equidade. Também acho que tem uma outra pecha do machismo, que é nos colocar umas contra as outras. Eu já fiz parte de confraria feminina e eu vou te falar, meus amigos, é soco, porrada e bomba, é difícil demais. É muito difícil, entendeu? Então, acaba que flui melhor com homens. Aí, estudando um pouco o porquê dessas coisas, me bateu lá a questão das mães solos, das mulheres que não têm tempo para hobby, de que estão fazendo uma coisa que pretensamente é para diversão delas e pensando nas crianças em casa, e você começa a falar, peraí, eu preciso ser mais gentil com essa pessoa que está se engalfinhando comigo aqui. Eu que não tenho filho, por exemplo. Então, talvez também essas mães que trabalham em bares tenham filhos em casa e aí elas têm uma disposição diferente de como lidar com esse cliente. Enfim, eu acho que tem como eu falei, uma associação antropológica bizarra por trás de estudo social, enfim, de construção muito bizarra. E a gente ficou muito impactado com algumas respostas que a pesquisa trouxe, que a gente compartilhou aqui. Quem quiser saber mais, o relatório está lindo, maravilhoso, é gratuito. Acesse o site do surradelupulo.com.br, baixe o relatório lá, se delicie nas 53 páginas que a gente verteu para vocês. Queria aproveitar e já agradecer demais a presença da Érica. Foi muito importante ter uma pessoa aqui que está nessa linha de frente, treinando equipe. E para mim ficou claro que as mensagens-chave desse episódio, número 0, a mensagem é treinamento de brigada. Porque é essa pessoa que vai vender para o seu cliente, porque é ele que vai dizer, ou ela que vai dizer qual é a cerveja que pode ser boa, como é que não é. Essa pessoa que vai servir, se ele servir bem, essa pessoa volta, fideliza. E, ao mesmo tempo, como a Érica bem falou, é o cliente interno do dono do bar, né? Então, se ela come a comida que está no bar, ele vai saber como vender melhor. Se bebe a cerveja que está lá, vai saber, enfim, blá, etc. Então, queria agradecer demais, Érica, já aqui. Se alguém quiser fazer algum outro comentário nesse finalzinho aqui, fiquem à vontade. Bob ou Leandro, se vocês quiserem. Claro, Érica, sem dúvida também, mas eu já deixei meus 2% aqui. Então, Érica, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito contente de participar. Sempre fui fã aqui de vocês e, nossa, uma honra mesmo estar aqui. Valeu mesmo. Muito obrigado por ter vindo, por ter trocado a sua experiência conosco, ter dado essas mensagens e, como disse bem a Lud, né, a mensagem-chave do treinamento ali. Muito obrigado mesmo. Isso, eu que agradeço. Bob, vai daí. Você que não quer falar nada, eu não acredito. Bob, pelo amor de Deus. O Bob tímido, como isso pode? Pô. Eu sempre fico me policiando, porque às vezes na aula de alemão eu falo demais também, e daí eu fico, puta, eu falei demais o programa inteiro aqui também, né? Acho que eu falei mais do que a média, melhor ficar quieto. Tá bom, não, eu achei legal, foi um bom bate-papo, assim, principalmente na questão de brigada, e como eu disse, né, como uma pessoa que tá não só atrás do balcão, mas pelo bar inteiro vê essa questão, né, que a gente tá vendo pelos números, tá tendo um olhar distanciado, mas a gente teve um olhar humano, né, um olhar de como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam na hora de escolher cerveja, né, homens e mulheres. Eu achei bem rico e curti bastante, assim. Obrigado pelo esclarecimento, Érica, aprendi um pouco mais hoje, com base na tua experiência também. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam tanto a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. E hoje gostaria de agradecer ao Bernardo Tomé, Gleison Silveira, Edu Sena, Paulo Oliveira, Marcelo Leal e Luiz Heraldo. Obrigado, gente. Obrigada e até semana que vem, meus amigos. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.